A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o sexto domingo do tempo pascal, 25 de maio de 2025. Com a igreja toda, nós rezamos, pedindo ao Senhor a graça de viver um domingo feliz e uma semana abençoada. Já nos dirigimos para o final do mês dedicado a Nossa Senhora e a Virgem Maria, celebrada ontem como auxílio dos cristãos, mantenha seu auxílio poderoso sobre todos nós na Igreja e sobre todas as igrejas, para que sejamos fiéis ao seu Filho Jesus Cristo. Com a Igreja nós rezamos hoje: Deus Todo-Poderoso, dai-nos viver com ardor estes dias de júbilo em honra do Senhor ressuscitado, para que sempre manifestemos com nossas obras o mistério que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra deste sexto domingo da Páscoa tem na primeira leitura o texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículos de 1 a 2 e dos versículos 22 a 29. O salmo responsorial será o Salmo 66, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: que as nações vos glorifiquem ao Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. A segunda leitura será do livro do Apocalipse de São João, no capítulo 21, versículos de 10 a 14 e de 22 a 23. E o Evangelho será o de São João, no capítulo 14, versículos 23 a 29. Bom domingo para todos, que a graça do Senhor nos assista, para que, com seu Espírito enviado a nós, nossa mente seja aberta, Ele nos ensine tudo aquilo que Jesus fez e nos recorde tudo aquilo que Jesus nos ensinou. A tarefa do Espírito Santo é esta: ele é a memória dos cristãos. Portanto, bem-vindo, Espírito de Deus, divino amigo, luz da Igreja, para que possamos ouvir, acolher como Maria a palavra do Senhor e pô-la em prática como bem-aventurados. Celebramos hoje o sexto domingo do tempo pascal e o domingo que vem já será o domingo solene da festa da Ascensão do Senhor, pois no domingo sucessivo já será o domingo de Pentecostes. Estamos para concluir o tempo pascal e, portanto, já chegaremos à conclusão daquela quaresma festiva dos encontros com o ressuscitado e da visão dele em sua igreja. Ouçamos então o Evangelho de São João, no capítulo 14, versículos 23 a 29. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer,
vós acrediteis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O contexto deste evangelho é o da noite da Quinta-feira Santa, portanto, véspera da entrega da vida de Jesus na cruz e, portanto, ocasião de despedida dos seus discípulos. Quando uma pessoa está se despedindo, está próxima de sua morte, se pode, diz as coisas mais bonitas da sua vida. E Jesus deixa, nestas últimas páginas, antes da sua entrega à paixão, um verdadeiro testamento. Dos capítulos 13 ao 17 do Evangelho de João, temos um riquíssimo testamento de Jesus para a sua igreja. Esta página, então, nesta perícope que acabamos de ouvir, pode ser dividida em algumas partes. A primeira, relativa à palavra. Vamos ouvir? Jesus diz que se alguém o ama, guarda a sua palavra. Guardar a palavra significa ouvi-la, meditar sobre ela, pô-la em prática, fazer com que a vida seja iluminada por ela, pautar a própria conduta pela palavra ouvida. Por isso, ler bem, dar-se o tempo de meditar a palavra de Deus, ler com clareza para a comunidade, ler mais de uma vez, guardar a palavra, guardá-la até mesmo na memória e no coração, mas sobretudo expô-la como palavra que informa a vida, a fim de que o discípulo tenha a forma do seu Senhor, a forma Christi. A palavra nos cristifica. A palavra de Deus é Jesus Cristo e, portanto, ouvindo e pondo em prática a palavra, nos tornamos iguais ao Filho de Deus, filhos de Deus na vivência da sua palavra. Se esta palavra for guardada, diz Jesus, seu Pai amará quem faz isso. E com o Filho, o Pai e o Filho, farão da pessoa que vive a palavra a sua morada. Virão e farão nele a sua morada. Nos tornaremos Domus Dei, casa de Deus. E por que não, et porta celis, e porta do céu, porque o Senhor encontra em nós uma porta aberta em que Ele bate, se abre, Ele entra e aí fica. Nos tornamos o novo céu de Deus, a morada de Deus entre os homens. Nos tornamos aquela Jerusalém santa, nova, vinda do alto, bonita, brilhante. O novo templo de Deus no mundo passa a ser cada um de nós, o nosso corpo, a nossa família, a nossa comunidade, nossa vida. Que beleza, que conexão entre a linguagem do Apocalipse que ouvimos na segunda leitura agora há pouco e a linguagem do mesmo autor, São João, neste capítulo do Evangelho. Até aqui é relativo a quem ama a Jesus. Ele quer ser amado através da prática da sua palavra, da guarda da sua palavra. Infelizmente tem que ter um complemento isso aqui. Quem não o ama, quem não ama Jesus, não está nem aí com a sua palavra. Portanto, qualquer desprezo à liturgia da palavra, à leitura orante da palavra, à própria palavra vivida por outros, que é estímulo, que é mensagem enviada à nossa vida, à nossa consciência, um apelo de conversão da gente, isto é falta de amor a Cristo Jesus. Não é santo, não é bom. E, portanto, Jesus põe até um ponto ali. Ele nem comenta o que ocorrerá depois disso. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Que elegância de Jesus, mas que esperança ao mesmo tempo. Que o fascínio seja despertado em nós para viver a sua palavra e nos tornarmos morada de Deus.
A palavra que nós escutamos, diz Jesus, não é dele, mas do Pai que o enviou. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Portanto, ouvindo Jesus, ouvimos o próprio Deus. Ele disse isso enquanto estava com os discípulos. Agora vem a segunda parte da perícope. O defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, ele ensinará à comunidade dos discípulos tudo o que ele fez e disse, portanto, vai ensinar e recordar tudo o que Jesus havia dito. O defensor, parakletos no grego, o paráclito, é o Espírito Santo, o pneuma, e, portanto, ele, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Senhor Espírito Santo, virá em auxílio da Igreja e ele será o portador do ensino, o divino pedagogo, carregado da potestas docens para ensinar, como também a memória dos cristãos. Ele vai recordar, e recordar vem de novo, abrir o coração da gente para acolher a palavra de Jesus. De novo, abrir o coração que se fechou. O Espírito terá um trabalho enorme e vai trabalhar em nós para nos recordar. A recordação é a reabertura do coração para a acolhida daquele que vem. Terceira parte da perícope, deixo-vos a paz. A paz não é um hiato entre conflitos, um tempo de sossego entre um conflito e outro. A paz é a paz de Jesus, não como o mundo dá, uma paz fugaz. A paz de Jesus é uma paz duradoura, porque a paz de Jesus é Shalom, é a sua graça, a sua amizade. É uma nova maneira de compreender a pessoa em sociedade, em comunidade, o valor altíssimo da pessoa humana, do seu corpo, da sua história, do seu gênio, da sua saúde, dos seus direitos, a justiça necessária para as relações sociais, a graça da salvação das pessoas todas, dos adolescentes, das crianças, dos nascituros, dos pré-nascituros, dos jovens, dos adultos, dos casais, dos idosos, dos doentes, dos presidiários, mesmo daqueles delinquentes que precisam de correção, mas também dos profissionais, dos cientistas, dos estudantes, dos governantes. Em toda a extensão da pessoa, há de se chegar e se implicar a paz. Estamos numa indústria bélica, numa indústria da morte, numa indústria de altíssimos investimentos em arsenais mortíferos, altamente destruidores e com risco cósmico para o planeta inteiro. Precisamos investir na indústria da paz, daqueles relacionamentos que do pequeno, dos pequenos pontos, das pequenas atitudes, nós faremos o mundo chegar a um estado de uma outra cidade, uma cidade nova que desce do alto. Não mais estas relações tão selvagens entre governantes e governados, entre governantes entre si, entre as igrejas que tanto se dividem e com tanta vergonha causam aos próprios correligionários. Depois, quarta parte, Jesus fala: não se perturbe, nem se intimide o vosso coração, porque o Senhor nos deu um espírito de bravura, de grandeza, não de covardes, de frouxos. Nem se deve perturbar, nem se intimidar o coração por nada, por nada. Nada nos altere, nem as incompreensões, nem os escândalos, nem as divisões, nem os desastres, nem a renitência no pecado e no mal. Nada nos altere. Que o nosso coração se torne sempre mais firme e bravo, nunca perturbado ou tímido, intimidado. Jesus vai, mas voltará.
Esta é a certeza, a esperança jubilar que deve animar a todos. Ele voltará. Por isso, com a igreja toda, nós estamos dizendo, e assim termina o livro do Apocalipse: Maranatá, vem Senhor Jesus. Nós amamos o Senhor. Ele disse que se nós o amássemos, ficaríamos alegres, porque ele vai para o Pai, que é maior do que ele. Sim, nós queremos ir junto com Jesus. Ele foi ficando, ele ficou nos levando. Esse é o movimento de trânsito escatológico entre o céu e a terra que celebraremos na ascensão do Senhor no domingo que vem. Ele disse isso agora, no tempo antes da sua morte e ressurreição, para que quando acontecesse, fosse acreditado. E nós deveremos dizer ao Senhor: sim, Senhor, eu creio, eu acolho, eu me agarro a isso. Eu abro o meu coração para que tu entres e tomes posse de mim, para que eu me torne tua morada, tua cidade nova, teu céu, tua propriedade. Consagra-me, Senhor, a ti, a nós, a nossa família, comunidade, nossos negócios, nossos empreendimentos, nossas escolas, nossas igrejas, nossos países. Tira, Senhor, de nós a morte e dá-nos a graça de sermos promotores e artífices da vida e da paz. A todos bom domingo. Que a graça de Cristo Jesus habite ricamente com a sua palavra em todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.